Paraná lança programa Patrulheiros da Sustentabilidade. Conservar água e solo e melhorar estradas rurais é o foco da iniciativa. Nova estação meteorológica instalada no Pico Marumbi. Monitoramento vai dar mais segurança a turistas no litoral paranaense. Flamengo é recebido com festa no Rio de Janeiro, após conquista do Tetra na Libertadores. A árvore de Natal de 80 metros é inaugurada no Rio de Janeiro. Com mais de 2 milhões de luzes de LED, decoração natalina deve atrair 650 mil pessoas. Em Santa Catarina, a abertura do Encantos de Natal movimenta Forquilinha no sul do estado. Inundações na Ásia deixam mais de 1.000 mortos. Equipes de resgate correm contra o tempo para localizar sobreviventes. E veja também, estudantes vivenciam cultura em visita a quilombo no litoral catarinense. Projeto promove leitura, histórias e contato direto com tradições da comunidade. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta segunda-feira, 1º de dezembro. Nós estamos ao vivo agora no horário de Brasília, 8h05. O governo do Paraná lançou nesta segunda-feira o programa Patrulheiros da Sustentabilidade. A iniciativa é uma nova estratégia do Estado para modernizar a infraestrutura rural e fortalecer a relação entre produção agrícola e preservação ambiental. A iniciativa foi apresentada pelo governador Ratinho Júnior em cerimônia no Teatro Guaíra, em Curitiba. A ação representa mais um passo na construção de um modelo de desenvolvimento da agricultura, de forma sustentável, inovadora e conectada à proteção dos recursos naturais. Com um investimento de R$7,5 milhões, o Patrulheiros da Sustentabilidade vai capacitar 3.000 operadores de maquinário da linha amarela. O objetivo é melhorar a trafegabilidade, diminuir o assoreamento de rios, aumentar a proteção do solo, formar mão de obra técnica e fortalecer a competitividade agrícola. Muitos estados do país compram máquinas e doam para os municípios. Muitos estados fazem estradas pavimentadas rurais, mas treinar, capacitar, orientar e organizar a figura mais importante de todo esse processo, que é o operador da máquina, que passa agora a se chamar o Patrulheiro da Sustentabilidade, é o único estado no Brasil e na América Latina. Então, um grande programa hoje, uma grande parceria com a Assembleia Legislativa, com todos os secretários de Estado. O programa faz parte do Estrada Boa, iniciativa estruturante do governo do Paraná, que prevê mais de R$5 bilhões em investimentos para melhorar a trafegabilidade rural e ampliar a frota de maquinário dos municípios. Segundo Ratinho Júnior, o Estado modernizou o parque de máquinas das prefeituras, com a aquisição de mais de R$2 bilhões em novos maquinários. O intuito é dar às prefeituras melhores condições de atender a zona rural. E esses patrulheiros agora, com todo esse maquinário novo, esses maquinários que tem muita tecnologia, nós estamos trazendo eles pela primeira vez na história, todos eles, para fazer um treinamento que não é apenas você fazer a adequação de uma estrada, é você adequar de forma ambientalmente correta. A preocupação nossa é deixar essas estradas que tenham todo o cuidado com a questão das chuvas, de nascentes, de pontes. Então, o Patrulheiro da Sustentabilidade ele vai nos ajudar a fazer bons projetos e, acima de tudo, cuidar do meio ambiente, que é o olhar da sustentabilidade que o Paraná tem. Os cursos vão qualificar profissionais para atuar de maneira técnica e sustentável na manutenção das vias e na conservação de solo e água, atendendo 397 municípios do estado. Além da capacitação, os operadores receberão uniformes e equipamentos de proteção individuais padronizados, reforçando a profissionalização e a segurança durante o trabalho. E esses equipamentos têm o objetivo de promover maior sustentabilidade ambiental. Para isso é preciso que os operadores estejam qualificados. E nós temos nas nossas universidades plenas condições de fazer esse processo de qualificação. Então nós fizemos uma parceria, a Secretaria de Ciência e Tecnologia entra com os recursos, a Universidade Estadual de Maringá liderando o processo pedagógico
estaduais, atuando na capacitação dos operadores desses equipamentos para que nós tenhamos um grande programa que seja também de sustentabilidade para todos os municípios do estado. Já tem 4 anos que eu estou em atividade, é um grande sonho desde garoto e estou sendo muito feliz com esse projeto da sustentabilidade, porque há alguns anos atrás não tinha toda essa preocupação com o nosso meio ambiente. Hoje o pessoal se preocupa e é o futuro dos nossos filhos e de todos. Uma nova estação meteorológica foi instalada no topo do Pico Marumbi, em Morretes, no Paraná. O equipamento vai aumentar a segurança de turistas, montanhistas e também equipes de resgate, além de reforçar o monitoramento climático na Serra do Mar. A instalação foi realizada pelo CIMEPAR no último sábado, no ponto mais alto do Parque Estadual Pico Morumbi. No fim de agosto, outra estação já havia sido ativada na base da montanha, permitindo o monitoramento mais amplo e preciso do clima no local. Juntas, as duas estruturas vão garantir leituras mais detalhadas de chuvas, temperaturas e mudanças rápidas no tempo, situações comuns nas regiões de serra. Os dados serão utilizados pela administração do parque, visitantes e também por equipes de socorro. A estação é uma estação completa, composta por um pluviômetro para medir a chuva, um anemômetro para medir a direção e velocidade do vento, um piranômetro para medir a radiação solar, um barômetro para medir a pressão atmosférica. A estação é autônoma, ela é alimentada por um painel solar e a transmissão dela é a cada 15 minutos via 3G. Então, essa é uma estação pioneira aí, né? O pessoal fez a pesquisa, parece que só tem em Minas Gerais, aqui no sul não temos uma estação assim, no pico de uma montanha, né? Ela vai ser muito útil para o pessoal da aviação, o pessoal do BPMO, a Cosmos, bombeiros que fazem salvamento, né? E para a parte de pesquisa também, né? Com essas duas estações, uma na base e outra no pico, ver as diferenças e fazer pesquisas. A operação envolveu mais de 10 integrantes do Corpo de Socorro em Montanha, além do helicóptero do Instituto Água e Terra. Os equipamentos, como aneumômetro, pluviomômetro e sensores de temperatura, radiação solar e pressão, foram transportados até o cume, instalados em menos de 3 horas. Agora foi uma missão totalmente diferente, que a gente teve que sobrevoar, fazer um site survey antecipadamente com a aeronave, conhecer o local, fazer reconhecimento, para o próximo dia a gente conseguir chegar no local já conhecido, porque era um local até então não conhecido pela gente. A nova estação deve começar a operar nos próximos dias, após a conclusão dos testes finais. Os registros vão contribuir para o planejamento de trilhas, avaliação de risco e acompanhamento de eventos extremos, reforçando a segurança no parque e em toda a região. O governo de Santa Catarina inaugurou o escritório do BRDE em Joaçaba e durante o evento também foram divulgadas ações voltadas ao setor de inovação no meio oeste catarinense. O novo escritório do BRDE em Joaçaba é a primeira unidade do banco no meio oeste de Santa Catarina. E a presença permanente na região vai aproximar o atendimento das demandas locais, facilitar o acesso às linhas de crédito e reforçar o apoio a projetos de impacto econômico e social. Então eu não tenho dúvida de que nós vamos estar junto com o setor, não só de tecnologia, o setor, a economia regional aqui que é muito forte. E hoje tem um atendimento que fica lá em Chapecó, é muito longe, então a gente precisa cuidar mais de perto. A ideia é nos aproximarmos dos nossos clientes, aproximarmos dos empreendedores aqui da região, mostrando aquilo que o BRDE pode fazer em favor do nosso estado. E com certeza a gente vai ter aqui uma referência regional, porque Joaçaba e região, ela é uma referência. E as pessoas daqui, eu não tenho nenhuma dúvida que vão ficar felizes com esse ato. Durante a cerimônia, foi lançado o Planejamento Hídrico, que pretende impulsionar o desenvolvimento sustentável no meio oeste de Santa Catarina. Com investimento de cerca de 1,9 milhão de reais, o plano vai envolver diagnóstico, objetivos e ações para garantir segurança hídrica, sustentabilidade e gestão integrada para 26 municípios da região. O plano da bacia hidrográfica do Rio do Peixe é um momento para a gente planejar o futuro da bacia, pensar na preservação da água, compatibilizar os usos
dessa água aqui na região. Geração de energia, agricultura, criação animal, indústria. Então a gente precisa compatibilizar o desenvolvimento sustentável, desenvolvimento econômico, preservação ambiental. É para isso que o plano se destina. Também foi formalizado o acordo de cooperação técnica entre o BRDE e a ACIOC, uma parceria que amplia a capacidade de orientação, atendimento e desenvolvimento de iniciativas voltadas ao crescimento sustentável de empreendedores, além de projetos públicos e privados. O Rio de Janeiro viveu um domingo de carnaval. Após o título da Libertadores em Lima, uma multidão rubro-negra lotou as ruas para saudar os tetracampeões e renovar a confiança em mais um troféu ainda nesta semana. O percurso acostumado a receber multidões no Carnaval Carioca foi tomado neste domingo pela torcida do Flamengo. Centenas de milhares de rubro-negros foram até o centro do Rio de Janeiro para recepcionar os jogadores, que desfilaram em um trio elétrico. No sábado, em Lima, capital do Peru, o mais querido conquistou o 4º título de Libertadores da América, primeiro clube do Brasil a ser tetracampeão do torneio, ao derrotar o Palmeiras por 1-0. É uma emoção que não dá para explicar. Primeira vez do meu filho, isso aqui vai ficar pro resto da vida na lembrança dele, pro resto da vida. Ontem foi aniversário dele, isso aqui é o presente de aniversário dele. Não dá para explicar, é a emoção que é surreal. Ah, meu irmão, meu coração quase parou, infartou, mas se não for assim, não é Flamengo. É sempre assim, meu irmão. Tem que ser sofrido para ser Flamengo, porra. Aqui, ó, falta mais um, 81, 19, 22. Agora tem que tatuar 25 aqui, porra. Vamos, porra! Nego! Cara, foi absurdo. Com 20 anos, ver 3 títulos aí da Libertadores é surreal. Após quase 2 horas de desfile, a comemoração terminou com a esperança de repeti-la em poucos dias. Agora com o título do Brasileirão. O rubro-negro lidera o campeonato, faltando apenas 2 rodadas, com 5 pontos a mais que o Palmeiras, segundo lugar na tabela. Para garantir matematicamente o troféu, o Flamengo precisa apenas derrotar o Ceará no Maracanã na quarta-feira, ou torcer para que o Alviverde Paulista, que joga no mesmo horário, não vença o Atlético Mineiro. A Casa Branca confirmou nesta segunda-feira que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai participar da cerimônia de sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026 na próxima sexta-feira em Washington. A primeira Copa do Mundo, com 48 seleções, vai ser sediada por Estados Unidos, Canadá e México. Os 3 países anfitriões são cabeças de chave no sorteio desta sexta-feira, quando serão definidos os 4 integrantes dos 12 grupos. 104 partidas vão ser disputadas entre 11 de junho e 19 de julho de 2026, data da final no estádio de Nova York e Nova Jersey. Agora uma pausa e você vai ver a seguir. Vacina que previne contra a AIDS começa a ser aplicada na África. Abertura das festividades de Natal movimentam cidade no sul catarinense. E escola faz visita à comunidade quilombola. A atividade promove leitura, histórias e contato com tradições locais. Os detalhes depois do intervalo, voltamos em instantes. Santa Catarina está na potência máxima. Até 2026, teremos 1.000 quilômetros de nova rede trifásica. O Celé mudou o nosso padrão de vida, vamos dizer assim também, né? Antes a gente tinha muita preocupação de queimar aparelhos e com essa mudança não tivemos mais esse problema. Hoje a gente pode investir em maquinários maior, né? É assim, somando energias, que governo do estado e Celesc constrói a maior rede trifásica da história. A vida precisa de cuidados e para garantir saúde é preciso dedicação, presença, laços fortes e esforço constante. A Casan está passando por uma profunda reestruturação com investimentos recordes em infraestrutura de água e esgoto em todo o estado, mais segurança no abastecimento e ampliação no saneamento com mais qualidade e eficiência. Governo de Santa Catarina e Casan. Cuidar da vida é nossa maior obra.
Com o aumento da temperatura e das chuvas, aumenta também o risco de desastres. Se estiver no litoral, na serra, em uma região próxima a rios, cachoeiras ou com histórico de enchentes e alagamentos, antes que aconteça, se informe sobre um local seguro para o caso de uma emergência. Respeite os alertas da Defesa Civil. A prevenção pode salvar você ou alguém que esteja em situação de risco. Todo mundo pode ajudar a salvar uma vida. Lembra como estava a nossa cidade? Aí a prefeitura chegou chegando. De 2021 para cá, são mais de 130 obras concluídas. Só este ano foram 46 obras anunciadas e ou entregues. E o investimento em mais de 11 carros 0 quilômetro. Um total de 57 melhorias em 2025 para Garopaba. Tem obra por todo canto. E agora mais um pacotão de 45 obras e ruas para serem pavimentadas. Mas onde tem? Aqui tem. Aqui também 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 tem. Meu bairro de Cara Nova. É acessibilidade, segurança e conforto para você, trabalhador e família. E não para não. É muita obra ao mesmo tempo. Tem Praça do Siriú vindo aí e o Parque da Lagoa das Capivaras. E alô, Areias de Palhocinha! A máquina por aí vai demorar para desligar. São 26 ruas para pavimentar. É a prefeitura que mudou a cara de Garopaba em ação. É o maior investimento já realizado na cidade. É mais que trabalho, é servir nossa gente. Essa é a Garopaba pra frente, cuidando da gente. Sabia que 1 a cada 5 lubrificantes vendidos no Brasil é adulterado? E pode parecer óleo de motor, mas na verdade é algo muito pior. O óleo lubrificante falsificado danifica o motor e outras partes móveis do seu carro, aumentando em muito o risco de acidentes. Além do prejuízo, você pode estar colocando seu carro e sua vida em jogo. Então fique atento. Muitas vezes parece óleo lubrificante, mas pode ser veneno. Saiba como se proteger e compartilhe este alerta. Santa Catarina está na potência máxima. Até 2026, teremos 1.000 quilômetros de nova rede trifásica. Acredito que para tudo acontecer tem que ter um início. Antigamente nem luz não tinha aqui na nossa comunidade. Com a chegada da luz trifásica, aí a gente teve novas ideias, a gente teve sonhos, que a gente viu a possibilidade da gente crescer. Celesc, para mim, ela está dando vida aos nossos sonhos. É assim, somando energias, que Governo do Estado e Celesc constrói a maior rede trifásica da história. Voltamos com o Pix News agora às 8h21. A OMS recomendou a utilização de medicamentos da GLP-1 para combater a obesidade. Os medicamentos GLP-1, eficazes contra excesso de peso e diabetes, podem se tornar uma ferramenta fundamental no combate à obesidade, que afeta mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. A afirmação foi feita nesta segunda-feira pela Organização Mundial da Saúde, que recomendou o uso das chamadas canetas emagrecedoras. Eles são conhecidos pelos nomes comerciais Ozempic, Wegovy e Mounjaro. Nos últimos anos, uma classe de medicamentos chamada antagonistas do receptor do peptídeo semelhante ao glucagon-1 ou GLP-1, que foram originalmente desenvolvidos para tratar diabetes, foram aprovados em muitos países para o tratamento da obesidade. Hoje, estamos emitindo novas recomendações sobre o uso de GLP-1 para tratar a obesidade em adultos. Esses novos medicamentos são uma ferramenta clínica poderosa, oferecendo esperança a milhões de pessoas. Mas quero ser claro, a medicação sozinha não resolverá a crise da obesidade. A obesidade é uma doença complexa que requer cuidados abrangentes e ao longo da vida. A OMS sugere combinar essas terapias com uma dieta saudável e atividade física. Esses medicamentos surgiram há uma década como tratamentos para diabetes e, mais recentemente, estão sendo usados para auxiliar na perda de peso. Segundo dados da OMS, mais de 3.700.000 pessoas morreram em 2024 devido a doenças relacionadas à obesidade.
A organização alerta que o número de obesos pode dobrar até 2030 se medidas decisivas não forem tomadas para conter essa tendência. África do Sul, Eswatini e Zâmbia começaram nesta segunda-feira a administrar uma nova e inovadora injeção para a prevenção do HIV, o primeiro lançamento público do medicamento na África, o continente mais afetado pela AIDS no mundo. O lenacapavir, que precisa ser administrado apenas 2 vezes por ano, reduz o risco de transmissão do HIV em mais de 99,9%. Na África do Sul, onde 1 em cada 5 adultos vive com HIV, o lançamento fez parte de uma iniciativa financiada pela Agência de Saúde das Nações Unidas. A agência não especificou quantas pessoas receberam as primeiras doses do medicamento, que custa $28 mil, ou R$150 mil por pessoa por ano nos Estados Unidos. Os países vizinhos, Zâmbia e Eswatini, receberam 1.000 doses no mês passado como parte de um programa dos Estados Unidos e lançaram o medicamento em cerimônias do Dia Mundial da Luta contra a AIDS nesta segunda-feira, 1º de dezembro. O fabricante Gilead Sciences concordou em fornecer o lenacapavir sem fins lucrativos para 2 milhões de pessoas em países com alta incidência de HIV durante 3 anos. É esperado que a partir de 2027, versões genéricas do medicamento estejam disponíveis a um preço aproximado de $40, cerca de R$213 por ano em mais de 100 países. O balanço das catastróficas inundações que atingiram nos últimos dias Indonésia, Tailândia, Malásia e Sri Lanka aumentou. As autoridades nacionais registraram até o momento mais de 1.000 mortos e centenas de desaparecidos. Equipes de resgate nos 4 países asiáticos seguem tentando liberar estradas e remover escombros para localizar desaparecidos após as chuvas torrenciais, enchentes repentinas e deslizamentos de terra. Em Sumatra, a Agência Nacional de Gestão de Desastres da Indonésia, o país mais afetado, atualizou o número de mortos para quase 600, com cerca de 500 pessoas ainda desaparecidas. Na manhã desta segunda-feira, o presidente anunciou o envio de aviões e helicópteros, além dos 3 navios militares que já estavam nas áreas mais afetadas, onde inúmeras estradas permanecem transitáveis devido à lama e aos detritos. Fui arrastado pela correnteza, todas as casas desabaram. Meu pescoço ficou preso entre os pedaços de telha de zinco que caíam de cima. Então minha casa desabou e me arrastou para baixo. No Sri Lanka, o governo pediu ajuda internacional e usou helicópteros militares para chegar às pessoas isoladas pelas inundações e deslizamentos de terra. De acordo com o Centro de Gestão de Catástrofes, ao menos 335 pessoas morreram e 366 estão desaparecidas. As autoridades disseram que ainda estão avaliando a extensão dos danos na região central do país, a área mais afetada. Também confirmaram que cerca de 1/3 da população permanece sem eletricidade e água potável. O governo pediu ajuda internacional para as cerca de 833 mil pessoas deslocadas, além de 122 mil abrigadas temporariamente. No sul da Tailândia, pelo menos 176 pessoas morreram em um dos desastres climáticos mais mortais no país na última década. Na Malásia, as inundações que submergiram grandes áreas do estado setentrional de Perlis deixaram 2 mortes. 13 pessoas já foram presas após o pior incêndio registrado em Hong Kong em décadas. O balanço de mortos chega a 151, mas ainda há muitos desaparecidos.
A polícia de Hong Kong informou nesta segunda-feira que prendeu 13 pessoas até o momento em conexão com incêndio de grandes proporções que devastou um complexo residencial, matando mais de 150 pessoas. As prisões foram feitas sob suspeita de homicídio culposo, enquanto os investigadores tentam descobrir o que causou a rápida propagação do incêndio catastrófico no complexo de arranha-céus residenciais. As autoridades estão examinando fatores como o uso de painéis de espuma, de poliestireno e andaimes de bambu nas obras de reforma do prédio. Também anunciaram nesta segunda-feira que algumas das redes externas usadas nos andaimes do complexo residencial não eram adequadas. Amostras coletadas em 7 locais diferentes em andares altos, médios e baixos não atenderam aos padrões de resistência ao fogo. O incêndio que consumiu as torres do edifício é o mais mortal em um prédio residencial desde 1980. A polícia concluiu as buscas em 5 dos 8 blocos do complexo, mas, segundo as autoridades, alguns restos mortais foram reduzidos a cinzas e é possível que alguns dos desaparecidos não sejam encontrados. A passagem do Papa Leão XIV por locais simbólicos do cristianismo libanês se transformou em um pedido direto pela paz em um país abalado pela crise e pela ameaça de guerra. O Papa Leão XIV esteve nesta segunda-feira no mosteiro de São Marum, em Anaia, nas montanhas ao norte de Beirute. No segundo dia de viagem ao Líbano, o pontífice pediu pela paz no país e no Oriente Médio. Pelo mundo, pedimos paz. Imploramos especialmente pelo Líbano e por todo o Levante. Mas sabemos bem, e os santos nos lembram, que não há paz sem a conversão dos corações. Que São Charbel nos ajude a nos voltar para Deus e pedir o dom da conversão para cada um de nós. Que Saint Charbel nous aide donc à nous tourner vers Dieu et à demander le don de la conversion pour chacun de nous. O americano naturalizado peruano visitou o túmulo de São Charbel, que fica no mosteiro. De acordo com a mídia oficial do Vaticano, o santo foi moldado pelo Espírito Santo para que ensinasse a oração aos que vivem sem Deus, o silêncio aos que vivem no barulho, a modéstia aos que vivem para aparecer, a pobreza aos que buscam riquezas. Na sequência, o Papa se encontrou com bispos e sacerdotes no santuário de Nossa Senhora do Líbano, em Harissa. No domingo, Leão XIV pediu aos libaneses que permaneçam no país, onde o colapso econômico iniciado em 2019 provocou uma emigração em massa. A população do país plurirreligioso vive ainda com o temor de um novo conflito aberto com Israel. Apesar da trégua de novembro de 2024, na guerra contra o Hezbollah, Israel intensificou os ataques contra o território libanês nas últimas semanas. O governo também está sob pressão dos Estados Unidos para desarmar o Hezbollah. Sobre outro foco de instabilidade no Oriente Médio, Leão XIV declarou, antes de pousar em Beirute, que a solução de 2 estados é a única forma de resolver o conflito entre israelenses e palestinos. O novo presépio exibido na Grand Place de Bruxelas para as festas de Natal causou polêmica na capital belga. Figuras sem rosto, feitas de tecido, rompem com as representações mais tradicionais católicas. É uma vergonha, não representa os nossos costumes. Para mim, no catolicismo, Jesus nasceu numa manjedoura. Ele não nasceu numa tenda com pais sem rosto, sem nada. Acho este presépio muito bonito, porque Jesus era palestino e agora ele é retratado como os palestinos em Gaza. Isso me toca profundamente. Acho que é disso que se trata o Natal. O padre da Catedral de São Miguel e Santa Gudula apoiou a ideia do presépio. A tradição não é simplesmente algo fixo. Para que a tradição seja verdadeira, ela precisa ser criativa. Caso contrário, mantemos as coisas como estão, o que é interessante porque é fixo, mas depois morre.
A artista e criadora do presépio, Victoria Maria, garantiu que a cena natalina passou longe da ideia de querer agredir. A ideia de polarizar ou romper com a tradição estava realmente longe de nossas mentes, e ainda está. Sou católica e praticante, e tenho orgulho disso. Como disse o padre, os rostos de tecido servem justamente para dar asas à imaginação de cada um. De laisser libre cours à l'imaginação de tout un chacun. O presépio foi criado por São Francisco de Assis em 1223, com o objetivo de facilitar a compreensão do nascimento de Jesus. Uma árvore de Natal com 80 metros de altura foi inaugurada no domingo no Rio de Janeiro. Um espetáculo de fogos de artifício marcou a inauguração de uma árvore de Natal de 80 metros na Enseada de Botafogo. Com 2.300.000 luzes de LED, a árvore vai ser acesa todas as noites até o dia 6 de janeiro. A inauguração relembra a famosa árvore de Natal, que era montada na Lagoa Rodrigo de Freitas, mas desta vez posicionada em um novo local, com pão de açúcar ao fundo, em um dos cartões postais mais bonitos do Rio de Janeiro. Os organizadores querem criar uma nova tradição no fim de ano da cidade e atrair 650.000 pessoas ao local. Junto com a inauguração da árvore, o evento contou com show gratuito e uma área gastronômica. A árvore flutuante pode resistir a ventos de até 150 km por hora e está posicionada a 100 metros da areia, com vista de diferentes pontos. E o clima natalino chegou também em Santa Catarina. Neste domingo, em Forquilinha, ocorreu a abertura do Encantos de Natal, evento que marca o início das festividades natalinas no município do Sul catarinense. Na ocasião, o governador Jorginho Melo participou da cerimônia de abertura do evento e da inauguração de um conjunto de obras em vias importantes da cidade. O clima natalino tomou conta de Forquilinha neste domingo. A noite foi marcada pelo tradicional acender das luzes de Natal, que reuniu e encantou uma multidão na praça de eventos da cidade. A programação contou com a apresentação cultural da família de Nazaré e a distribuição gratuita de pipoca, picolé e algodão doce para as crianças. Mas o momento mais esperado pelo público foi a chegada do Papai Noel em um balão, a atração que encantou moradores e visitantes e deu início à temporada natalina da cidade. Na mesma noite, o município também comemorou a inauguração de obras estruturantes em vias importantes da cidade. As melhorias foram executadas pelo município com recursos do governo do estado, somando um investimento total de R$ 26.700.000. Nós fizemos a revitalização da Avenida 25 de Julho, no centro da cidade, com a fiação toda subterrânea. Então, aqui no nosso centro, que são aproximadamente 3 quilômetros, não tem mais poste. Isso melhorou em muito, né, a nossa visualização. Agora nós fizemos também a rua coberta na João José Bach e a revitalização da rua coberta antiga, que a gente chama aqui, são valores aproximados de 30 milhões de reais. Atravessando aqui a Avenida 25 de Julho, nós temos a passarela lá, nós temos a Praça dos Colonizadores, mais 7 milhões de reais do Santa Catarina levado a sério, uma grande obra. Então, se vocês acham que isso aqui está bonito, se você vai apresentar isso aqui, do lado de lá vai ficar tão ou mais bonito que esse aqui. Então, a gratidão ao governo do estado. Natal é um momento que todos nós se abrandamos, começamos a refletir, né? O espírito natalino invade o nosso coração, a gente pensa no que fez no ano, agradece, pede saúde, renova as esperanças para o ano que vem, né? Então eu estou aqui para comemorar, estou aqui hoje aqui, amanhã vou estar em Criciúma para ser parceiro, como a gente sempre foi dos prefeitos. Então estou aqui para comemorar, agradecer a Deus e comemorar junto com eles o ano que vai iniciar. Neste ano, o estado destinou R$ 700 mil para a realização da programação natalina de Forquilinha.
Alunos de uma escola municipal de Garopaba participaram de uma atividade fora da sala de aula que tem aproximado as crianças da cultura local e incentivado a leitura. O projeto, chamado Piquenique Literário, levou os estudantes a uma visita ao Quilombo da Aldeia, onde eles conheceram tradições e tiveram contato com diferentes formas de aprendizado. Longe das paredes da sala de aula, a curiosidade encontrou espaço para correr solta. Alunos da escola Adúlce Arbuedo Nascimento, do bairro Siriú, chegaram ao Quilombo da Aldeia para mais uma edição do Piquenique Literário. Um projeto que transforma a leitura em experiência e faz da cidade um grande livro aberto. Histórias da cultura negra, compartilhadas no mês da consciência negra, mas construídas para durar o ano inteiro. O olhar atento e a troca com os alunos fazem parte da proposta. Experiências que muitas vezes seguem viagem para casa na conversa com a família. A ideia é que a gente crie uma experiência bem gostosa, ao ponto deles chegarem em casa, estarem ainda empolgados com aquilo e transmitir para os pais aquilo que eles aprenderam, né? Aquilo que eles ouviram. A ideia é sempre essa, através de uma contação de história, sempre é levar um pouco de informação para casa, um pouco de cultura. E incentivar a leitura, incentivar a pesquisa. A ideia a contação de história, ela tem essa função, né, de incentivar. A oficina de argila apresentou às crianças a produção ancestral da comunidade. Máscaras, formas e símbolos que carregam a memória de quem vive ali há gerações. Nós estamos trabalhando bastante essa questão da cultura negra, da consciência negra, da cultura afro. A valorização, o respeito. Nós trabalhamos com oficinas, com habilidades manuais. Nós fizemos oficinas de bonecas abaiomi, fizemos máscaras africanas, fizemos estampas africanas também. Lemos bastante livros desse tema para eles. Discutimos bastante sobre isso, a questão do racismo, do preconceito, né, para quebrar toda essa questão das diferenças, né, e valorizar a cultura afro-brasileira, a cultura negra, a contribuição imensa que o povo negro trouxe para a nossa cultura, né. Para os moradores do Quilombo, receber escolas é uma forma de manter viva a história e de dar visibilidade a um território que segue lutando pelo reconhecimento e pela preservação das tradições. Essa ideia de trazer escola para a comunidade era uma ideia muito antiga nossa, para mostrar os nossos marcos históricos e também os nossos marcos históricos atuais, que é a produção ancestral de cerâmica, por exemplo, que foi uma dinâmica que a gente fez aqui com as crianças, falando sobre as máscaras africanas e todo o conteúdo negro que a África traz e que a gente trouxe, né, quando fomos raptados lá de África. Entre uma história e outra, a prática. O pescador ensina como se joga a tarrafa, mostra o alimento que vem do mar, explica o trabalho que ajuda a sustentar as famílias. Para as crianças, é o tipo de aprendizado que amplia o olhar para a própria cidade. Na horta comunitária, pequenas mãos aprendem a plantar e entender a importância do cuidado com a terra, algo que faz parte do cotidiano do Quilombo há décadas. Eles ficam bastante motivados, né? Eu sou uma profissional que acredita que as crianças aprendem através das experiências e das vivências, né? Então eu acho muito importante eles terem contato com isso, porque tem muitas crianças na comunidade que elas não saem dali. Tem uma oportunidade delas conhecerem um outro bairro, principalmente aqui, o bairro da Aldeia, na comunidade quilombola, que eles não conheciam. O piquenique que dá nome ao projeto fecha o dia. Um momento simples, mas cheio de significado, dividir espaço e experiências. É assim que a escola trabalha o incentivo à leitura e à imaginação. Uma escola pequena que busca crescer, não para perder a identidade, mas para garantir que projetos como este continuem acontecendo. A nossa comunidade é uma comunidade pequena que tem poucos alunos, né? Hoje nós temos 54 alunos. Então, para a gente consegue fazer um trabalho diferenciado. Nós conhecemos cada criança. Então, a gente sabe cada dificuldade que cada um tem. A gente conhece as famílias, a gente tem um contato direto, né, com essas crianças. E a gente consegue fazer um trabalho diferenciado. A gente consegue proporcionar essas vivências, né? Mas a gente gostaria, sim, de aumentar esse número de alunos, né? Porque nós não teríamos turmas bisseriadas. Porque o nosso sonho é que nós tenhamos, né, turmas de formas individuais, para que a gente possa fazer um trabalho melhor ainda que a gente já faz na nossa escola.
É isso aí, belo trabalho. E o Pix News desta segunda fica por aqui. As reportagens e a edição completa você pode rever no nosso canal no YouTube. É só procurar Pix News HD. Curta e compartilhe os nossos conteúdos. Mais notícias também no nosso site, QR Code na tela. Fique agora com o CinePix e a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV, conectando você ao melhor conteúdo todo dia.